estamos aqui no canal EBD em Ação para mais uma videoaula. A aula de hoje é a de número 10, datada do dia 8 de dezembro de 2024. E esse dia 8 de dezembro é considerado o Dia da Bíblia, um dia específico para falarmos sobre a Bíblia, a importância, a estrutura, a mensagem que ela promove. Então, assim, esse dia, com certeza alguém fará uma homenagem para a Bíblia, trazendo informações, a necessidade de estudá-la, necessidade de conhecê-la. Então, é o dia da Bíblia. Agora, o título da lição de hoje é a promessa da proteção divina. Deus faz promessa para a sua igreja e para a família de protegê-los. Nós temos proteção divina. E quando abrimos no Salmo 91, o versículo de número 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. É a verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então Deus promete proteção divina. Aos que são fiéis à sua palavra. Então nós temos aqui na nossa introdução a citação de Efésios 6, como também do Salmo de número 91, para a gente estudar, que é onde os textos falam de uma proteção espiritual que nós temos, proteção. E em Efésios dizem das armas espirituais para a gente estar protegido quanto às astutas ciladas do diabo. E também no Salmo 91 fala do esconderijo onde os cristãos estão escondidos, para que sejam evitados ataques do diabo contra a sua vida. Então a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra sangue, isto é, não é contra as pessoas, mas às vezes contra aquilo que age na vida das pessoas. É contra o sistema, é contra uma ordem espiritual. Então, uma vez que estamos no relacionamento verdadeiramente com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então, essa é a introdução. E no primeiro tópico da lição, proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo. Qual que é o maior inimigo? Eu vou ler alguns trechos aqui para a gente entender o que a lição está dizendo, que é uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido com ela. E nessa batalha espiritual, o diabo é o inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. Capítulo 6, como já falei na introdução, Paulo revela alguns ensinamentos importantes que a gente deve pôr em prática. Às vezes lemos, sabemos, mas não pomos em prática. Ele nos descreve as hortes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Quais as armas que você deve lutar? Você tem alguma arma que você luta contra o inimigo? Porque se fosse uma batalha física, as pessoas antigamente lutavam com espadas, usavam escudos. Hoje, nessa tecnologia nova, na pós-modernidade, são os mísseis, são as bombas, são os drones. Mas como é uma batalha espiritual, as armas devem ser espirituais, não são armas físicas, porque o nosso inimigo não é físico, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os inimigos espirituais nos lugares celestiais. Então, nesse segundo ponto aqui do primeiro tópico, os inimigos espirituais em Efésios, Paulo apresenta os nossos inimigos. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados. Então, quer dizer, são príncipes que adquiriram poder, são governos do mal liderados pelos príncipes das trevas. Então, nós temos governos que querem implantar leis, que querem discipular, dominar
e através de governos que praticam a injustiça, que praticam a maldade, que praticam a crueldade. E qual é a influência deles? Dos principados. Os principados atuam em governos. Então, os principados são um governo do mal, liderado pelos príncipes das trevas. É uma maldade, malignidade, para causar o mal para as pessoas, para as famílias. Potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Potestades são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Então há poderes no mundo espiritual, e poderes malignos, há forças espirituais e malignas. E a intenção é sempre atingir os servos do Altíssimo. E príncipe das trevas deste século. Demônios que lideram outros, né? São demônios que lideram outros e combatem contra a igreja do Senhor. Príncipe das trevas destes séculos. São demônios que são liderados por outros demônios para atuar na igreja, para tirar a paz, para perturbar, tirar a atenção, tirar o aprendizado e tirar as pessoas da presença do Senhor Jesus. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes. São legiões, são muitos. Das igrejas e ambiente de adoração. O ambiente de adoração fica muitas vezes conturbado, perturbado. As pessoas não conseguem estar ali no momento de adoração, porque esses demônios atuam para tirar as pessoas da presença e da adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégia para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Desenvolve estratégia para parar, para frear, para as pessoas pararem de orar, para as pessoas pararem de evangelizar, pararem de cultuar, pararem de jejuar, pararem de aprender e muitas vezes de estarem presentes, o desânimo e uma série de coisas. Então nós precisamos estar atentos, é a nossa guerra espiritual. É nesse sentido que há a guerra espiritual. Nesse terceiro ponto do primeiro tópico, as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios. É uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais, porque esses inimigos são espirituais, eles não são físicos. Apesar de, às vezes, se materializarem na vida das pessoas, entrarem na vida das pessoas, fazerem elas possessas, mas são espíritos. E as armas para lutar com ele não é uma faca, não é um revólver, não vai atingir. Mas tem que ser armas espirituais. E a Bíblia apresenta armas espirituais. Por exemplo, verdade é uma arma. Verdade. Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. O diabo mente, ele inventa, ele engana. E você mostrar a verdade é uma arma poderosa. Couraça da justiça, que é uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. É você ser justo. Couraça da justiça, ser justo. Justo é sem folga, sem brecha. Não deixar brecha nos seus negócios, nos seus pensamentos, nas suas palavras. Então a couraça da justiça é uma arma poderosa contra, que protege os crentes dos golpes mortais. Ele quer dar golpe, mas você tem uma couraça da justiça. Preparação do evangelho da paz é uma outra arma, a terceira arma, a preparação do evangelho da paz. O evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. É através do evangelho, da palavra. Você ter o evangelho, você ser cheio da palavra. Porque o inimigo até usa a palavra, só que ele usa de uma forma distorcida. Ele diz, não é isso que está escrito? Se você tiver fome, você pode transformar essas pedras em pães. E Jesus usa a arma da preparação do evangelho, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas está escrito nos Salmos que você pode se lançar do alto e os seus anjos vão te proteger. E Jesus diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vou ficar me tentando Deus em algumas coisas.
E depois ele pede adoração e Jesus usa a arma de novo, preparação do evangelho. Só teu Deus adorará. Vai-te. Então tem que expulsá-lo. E o escudo da fé, que é uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Você tem que ter o escudo da fé, da credibilidade, da crença que você não vai ser atingido. Agora tem muitas pessoas que não estão usando o escudo da fé, já estão se sentindo atingidas, já estão se sentindo fracas, já estão se sentindo desmotivadas. Parece que já foram inflamadas com os dardos. Mas o escudo da fé, tenha fé em Deus, acredite em Deus, deposite sua confiança em Deus. E esse escudo da fé, da credibilidade, ele vai proteger desses dardos inflamados. É uma proteção do servo de Deus. Capacete da salvação, que é uma convicção profunda da salvação em Cristo. Capacete da salvação. Você é salvo, meu irmão. O sangue de Jesus Cristo te purificou. O sangue de Jesus Cristo te libertou. Então, se ele te libertou, você não está no poder mais da influência maléfica. Se você aceitou a Cristo, você é dele, ele te responsabiliza. É o escudo, é o capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Você é salvo em Cristo? Então, para que o medo? Para que esse desespero? É a convicção. Convicção. A espada do Espírito é outra arma que nós temos. É uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Essa arma espiritual, essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos não podemos lutar com a nossa própria força, mas a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e é ser cheio do Espírito. Então se encha do Espírito, deixe que o Espírito Santo habite na tua vida e você terá então a vitória. A vitória ela é nossa em nome de Jesus. Segundo tópico da nossa lição, a maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensa batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança. Então, por isso que o salmista, no Salmo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele se esconde, à sombra do Onipotente ele descansa, mas é o que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Peça para o Senhor Deus te esconder nesse esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, você vai descansar. O inimigo não vai chegar aonde Deus chega. Porque dá o exemplo ali de uma galinha com seus pintainhos, que quando ela abre as asas, os pintinhos ficam ali. Não tem gavião nenhum que chegue para arrebatar aqueles pintinhos da galinha. Porque a galinha pode matar o gavião. Então é dessa forma que é apresentada a proteção divina. Aqueles que estão debaixo da sombra do Altíssimo, que estão descansando ali, pode descansar, que não vai vir mal algum. É o Salmo 91 que nos garante essa proteção, que nos garante essa vitória. Nesse segundo ponto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira é o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Então, assim, o inimigo ele lança ciladas, coloca o laço. O laço é uma armadilha. Às vezes ele vai colocando essa armadilha para que as pessoas sejam presas por ela, pegas por ela. Mas o texto fala que ele nos livrará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem esse livramento. Você não cai no laço, não cai na armadilha. Porque tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, tem que estar à sombra do Onipotente. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao descrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando quem ele vai tragar. Ele fica em volta, fica olhando quem que eu vou tragar, quem que vai dar brecha, aonde que eu entro. E se a pessoa sair do esconderijo do Altíssimo, o leão vai pegar, vai tragar, vai devorar, vai destraçar, vai acabar, minar. Então é o melhor lugar na presença de Deus, o melhor lugar no esconderijo do Altíssimo. A melhor coisa é se proteger dos ataques do inimigo. A melhor coisa é se proteger dos laços do passarinheiro. E a gente se protege com um relacionamento com Deus, em oração, buscando a presença. Tem que estar no esconderijo do Altíssimo. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. E a bênção da cura divina foi assunto de uma lição deste trimestre. Por meio de Jesus, ela continua disponível a quem crê. Então, assim, peste perniciosa, ele quer lançar enfermidade. Claro que há enfermidades que são de causas naturais. Você pega um resfriado, saiu no calor, é algo de causa natural. Mas pode ser, mas às vezes as doenças são uma seta maligna, uma peste perniciosa que ele quer lançar. Mas o texto fala assim, aquele que está no esconderijo do Altíssimo não pega essa peste perniciosa. Por isso que tem que estar sempre com a vida pautada em Deus, no esconderijo, escondida em Deus, embasada na proteção divina. Cristo, né, é quem nos cura de todas as enfermidades, se houver enfermidades, por causa do pecado também. Tiago diz isso, às vezes alguém peca, está enfermo, tem que confessar o pecado, as enfermidades são curadas. E se for alguma enfermidade maligna em alguém, como era no caso daquela mulher que vivia corcunda, e não era uma doença, era um espírito, e Paulo diz, sai dela. E o espírito saiu, a mulher ficou ereta e ela recebeu a cura. Então não há peste perniciosa quando Jesus chega, ou para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Então, nós observamos também, assim como o laço do passarinheiro, e pela peste perniciosa temos em Deus nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso não seremos abalados. Nosso refúgio para fugir dos laços, para fugir da peste, é em Deus. Nosso refúgio. E a nossa fortaleza, para a gente estar forte e nunca abatido diante dos ataques. Esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nesse terceiro ponto do segundo tópico, a onipotência de Deus. Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, aquele que é todo poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está acima de tudo, não tem ninguém maior do que ele. Ele é o poderoso, é o todo-poderoso. Está falando da onipotência. Quem que pode mais? Se quando o inimigo lutou contra Deus, ele foi derrotado. Quem que pode mais? Quando o diabo tentou ir contra Deus, achando que poderia ganhar, não sabia da onipotência de Deus, ele foi destronado, virou inimigo, o diabo, serpente, Satanás, deixou de ser anjo de luz, que é uma criatura. Então ele descobre que o Senhor Deus é poderoso, ninguém pode contra ele. Então, por isso está falando da onipotência do nosso Deus. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. E nesse contexto podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados na sua proteção. Nenhuma estratégia do maligno, ela vai permanecer, ela vai perdurar sobre aqueles que estão na presença de Deus. Então a presença de Deus é o melhor lugar e a proteção de Deus é o melhor remédio contra os ataques, contra as astutas ciladas e contra as investidas do inimigo. Terceiro tópico da nossa lição, promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. A promessa de que os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força
que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés. Ficarão debaixo de seus pés. Inclusive, o último deles, a morte. Todos os inimigos, inclusive a morte, serão aniquiladas. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno é quando ele disse em Mateus 16, 18, não prevalecerão contra a minha igreja. E não prevalece, porque Jesus está conosco. É Ele que garante a vitória da igreja. E nesse segundo ponto do terceiro tópico agora, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje em nossa vida cristã podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas. Antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem, buscar proteção. As pessoas hoje viajam e não buscam proteção, não buscam oração, não informam o seu líder. Eles vão e vêm como se não estivesse debaixo de uma autoridade espiritual, que é a palavra de Deus, que é a instrução divina, que Ele mesmo deu uns para apóstolos, presbíteros, pastores, doutores, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Então, os pastores instruem essa classe de ministério, instrui as pessoas. Então, antes de sair, peça oração para o seu líder. Diga, peça oração na igreja, eu quero a proteção da igreja, estou indo, pastor, estou viajando, faço isso, faço aquilo. Então, peça proteção divina. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte sendo prudentes em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança. Porém, compreender que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Senhor nosso Deus cuida de seu povo, isto é, quando a gente vai viajar, mas eu dirijo bem, sou bom no volante, eu tenho segurança, eu vou em paz. Não. O inimigo, ele lança as setas, ele quer acabar com a família, ele quer causar acidente, quer causar o mal. Mas quando nós rogamos a proteção divina, o cuidado do Senhor, Ele responsabiliza por garantir a proteção do seu servo, porque aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar tranquilo, ele descansa, né? Então essa é a recomendação dessas lições especiais falando sobre esses assuntos da promessa de proteção. Eis que te digo, ele dizendo para Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, essa rocha, edificaria a minha igreja. E uma casa, meu irmão, edificada na rocha é diferente. Uma casa edificada na rocha, ela tem uma estabilidade muito maior contra o vento, a tempestade e contra as águas do mar da vida. E a rocha é Cristo. Se você está em Cristo, você está firme nele, contra as astutas ciladas do diabo. Terceiro ponto, a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, em todo o poder em suas mãos. Tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo, ao espaço, né? Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse sentido, há luz nos textos que estudam essa lição. Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Deus que protege o seu povo. Deus da proteção. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre todos, é o dominador, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo que nele habita, tudo dele, ele é o que domina. Por isso a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Se ele vai proteger os que são seus, ele protege a minha vida, minha família, os nossos filhos, porque ele é apresentado como Deus protetor. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria para a vida. Ele faz cessar as guerras, quebra o laço, corta a lança, né? Ele é poderoso para isso. Senhor Deus, acalmar a tempestade, ajudar os servos dele que estão passando por momentos turbulentos, virá em bonância, né? Virá em tranquilidade. Quantas vezes estamos passando por momentos de angústia,
de aflições, de desânimos, e de repente vem a calmaria, né? Nós oramos a Deus e Ele acalma. Lembra dos discípulos que estavam nas águas e todo mundo desesperado ali? Fala da situação física mesmo, real. Estava no mar literal, as ondas literais, só que a presença de Jesus estava lá. Agora, às vezes nós não estamos em um mar literal, estamos em um mar de tribulações, de agonia, de sofrimento, de dissabor, de tristeza, de desânimo. E parece que essas águas, elas vão nos sufocar, vão nos matar. É quando pedimos socorro, Senhor, né? A Bíblia vai dizer, lançando nossa ansiedade nele, lança sobre ele a nossa ansiedade, não é? E ele vai acalmar. Então o texto fala isso, né? Lançar aos pés do Senhor, buscar ao Senhor, contrito e abatido, Ele não despreza. Aquele que está contrito, vem um coração e ele não despreza, o Senhor não despreza. E para concluir, em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. A nossa vida cristã tem ataques, o inimigo faz laços, quer nos surpreender. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e nosso escudo. Nele estamos seguros e protegidos. Então, busque a proteção divina. Você está se sentindo ameaçado, com medo, turbulento. Peça para o Senhor Deus blindar sua mente. Encha sua mente com a palavra. Às vezes nós passamos a noite aí em claros, né? Perturbado, triste. Então pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Encha sua mente com a palavra. Pegue a harpa e comece a cantar louvores e se encha do Espírito de Deus. E você, então, ore a Deus, que a oração também faz parte. Busque a presença, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Maior é o que está conosco do que o que está com eles lá. Nosso Deus é maior. Deus é grande. Deus é onipotente. Deus é onipresente. É poderoso. E com esses poderes, Ele nos dá poderes que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e em meu nome expulsarão os demônios. Então a gente faz em nome de Jesus. Não somos nada, mas Ele é. Meu nome não é nada, mas o nome dele é poderoso. Vamos buscar o nome dele, servir a Jesus com fidelidade, e ele abençoará, te protegerá, e as promessas estarão estendidas sobre você e sobre a sua família. Deus em Cristo te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um likezinho aí e divulgue o vídeo. Coloque esses vídeos aí nos grupos para que as pessoas se inscrevam e sejam abençoados com os nossos ensinos. Deus em Cristo te abençoe. Uma boa aula.